E aí pessoal, Carlos César aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jornada Integrativa, a nossa jornada da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, você já deve ter ouvido falar, sobre autoconhecimento, sobre consciência corporal, né? E a gente vai fazer um link aí, como fazer o autoconhecimento. A gente ouve muito falar, mas o que é isso, né? Aonde isso vai dar, meu Deus do céu? Então vamos tentar fazer dicas práticas. Então você vai poder fazer o link, né? Consciência corporal, e vai fazer o autoconhecimento através da percepção do próprio corpo. Isso é bastante interessante porque torna isso um pouco mais prático, né? Não só em teoria. Então, o interessante é que isso se traduz em evolução, né? Nosso autoconhecimento ele se traduz em crescimento do ser em essência, não é do personagem. E isso é muito bacana, né? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Vou começar pela má notícia. A má notícia é que isso não se dá do dia para a noite. Realmente não é assim, né? A boa notícia é que você pode começar agora e vai seguir indefinidamente. Vai seguir por muito tempo. É um trabalho para a vida toda, na verdade, né? Eu, você, todos nós, não só podemos como devemos seguir. A cada dia tentar se perceber melhor, se conhecer mais e oferecer a nós mesmos a nossa melhor versão. A cada dia a gente pode ter uma melhor versão de nós mesmos. Apesar de todos os altos e baixos que faz parte normalmente da nossa vida, do nosso humor, do nosso estado de espírito, etc. Mas esse autoconhecimento, essa evolução, ela tende cada vez a progredir e melhorar e vamos, vamos aí vida fora com isso, com esse processo. Isso é muito motivador, né? Porque dá uma perspectiva, abre um leque, né? Um horizonte muito interessante para a nossa vida. Então, é promissor, é transformador, isso é libertador, né? Muito positivo. Então, e não depende de ninguém, exceto de você mesmo, de mim mesmo, né? De cada um que se propõe a fazer isso. Agora, o que é essencial para nós partirmos para a parte mais prática é que nós tenhamos momentos muito especiais, particulares, recolhimento. Porque aí, você já pensou se você vai perceber detalhes, vamos considerar o próprio corpo, né? Detalhes do próprio corpo, eu vou lá ver a curva da minha orelha, não sei o quê. Se eu estou distraído com outra coisa, não há, não há a menor possibilidade, né? Então, o recolhimento é essencial. E aí a gente lembra da meditação, né? Que é uma das maneiras de você se auto-perceber. Conexão consigo mesmo para ter uma conexão transcendente, né? Então, vou fazer a citação aqui, um trechinho do Evangelho que tem lá, que é muito interessante para esse papo de hoje. Então, em Mateus 6,6 está escrito assim, abre aspas, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Veja só, aí já está falando do recolhimento, da importância de estarmos conosco mesmo. A partir dessa conexão é que a gente consegue uma conexão com o transcendente. Então, é da gente para a gente mesmo, né? Não é para ninguém, não é para impressionar ninguém, não é para dar satisfação para ninguém. Essa é uma coisa muito pessoal, particular e intransferível. Você já ouviu aquela música? Tá aqui no meu quadro aqui, a letra da música de Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus. Essa música fala exatamente do recolhimento.
desse centramento, né? E a gente abrir mão, largar todas as cargas, os pesos e para fazer essa conexão. Essa letra, o início dela é muito bacana. Fala, se eu quiser falar com Deus, né, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Muito boa, muito bonita essa letra, eu acho fantástica. Então, tem que ficar a sós, se recolher, apagar a luz, tirar os estímulos externos, tudo que nos distrai, né? Tenho que calar a voz, parar de tagarelar, né, gente? A gente tem 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais, prestar mais atenção, se concentrar mais do que falar. Né? Folgar os nós da gravata, do sapato, quer dizer, a gente tem que dar uma folga para si mesmo, né? Dar uma folga dos compromissos, dar uma folga nesse momento que você faz o recolhimento, abrir mão de tudo, dar uma folga dos medos, das incertezas, né? Então, um outro trecho fala, tenho que perder a conta, né? Tenho que ter mãos vazias. Então, abrir mão da ansiedade, né? Perder a conta, né? Esquecer a data. Né? Tá falando da ansiedade aí. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Abrir mão também das certezas. Né? Abrir mão de tudo, das incertezas, das certezas. Né? Aquela vontade ou aquela necessidade, melhor dizendo, que a gente tem de ter razão, né? Então a gente tem que se despojar completamente das crenças limitantes, da carga pesada, né? Carga emocional, carga de trabalho, carga de estresse, de tudo. Esse é o momento que a gente consegue ficar mais leve e fazer essa reconexão. E consegue se perceber melhor, né? E fazer nossas reflexões, isso é que leva ao nosso crescimento. Então, na prática, observação, né, é uma das maneiras, percepção corporal, percepção das sensações, né? Você já observou a tua postura, né? Quando a gente está triste, quando a gente está muito preocupado, quando a gente está aí ansioso, aí a gente fica mais curvado, assim, né? Mais fechado. E quando a gente está desperto, quando a gente está ativo, né? A postura já é outra, né? Então vai aqui, fica mais aberta, né? Ou então a postura displicente. Já pensou se eu fosse fazer o vídeo aqui para você, assim, hoje vamos conversar sobre não sei o quê? Displicente, a postura displicente. Então, esse tipo de postura a gente observa no nosso corpo, mas também na atitude em relação à vida, né? Então, um corpo mais ereto, um corpo mais atento, mais focado, né? Olhando para o horizonte, né? O horizonte é algo aberto, é algo que a gente propicia, né? O alcance e tal. Quando a gente se fecha, já é uma coisa assim mais triste, né? Mais depressiva e tal. Então, o relaxamento também é uma outra condição corporal que é bastante importante. Eu digo isso, parece até banal, né? Relaxamento, só relaxar. Eu, como fisioterapeuta, vocês não sabem a quantidade de pessoas que eu atendi que simplesmente não conseguiam relaxar. Então, às vezes eu precisava fazer um procedimento onde a pessoa precisava estar na maca, aqui em Portugal chama-se marquesa, né? Deitado na maca e precisava relaxar, fazer uma manipulação na cervical, por exemplo, né? Relaxa a cabeça. Tá, estou relaxado. Não está relaxado, relaxa. A pessoa, não consigo, não sei relaxar. É assim. Ouvi inúmeras vezes isso, né? Então,
que é isso? É falta de consciência corporal e falta de treino, né? De perceber se a musculatura está contraída ou se está relaxada, né? Se está tensa ou se está solta. E controlar, né, esses dois momentos, essas duas condições. Então, treinar o relaxamento também é uma prática muito interessante, né? Que você pode fazer isso naquela técnica de vai desligando desde a ponta do pé, né? Vai pelos membros, a perna, o tronco, os ombros, os braços até a cabeça, para tentando soltar, né? Você pode fazer isso deitado, sentindo o peso do corpo, no colchão, no tatame, etc. Ou mesmo numa poltrona e tal, mas o ideal seria deitado. E é uma maneira de perceber o corpo e de fazer essa percepção, essa consciência corporal, que leva a gente ao autoconhecimento. É uma das maneiras. Outra maneira de trabalhar essa percepção do próprio corpo é a oratória. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Inclusive, eu quando comecei a fazer os vídeos, eu percebi muito a dificuldade que eu tinha, né? E ainda tenho, mas aos poucos a gente vai melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É da dicção, né? Às vezes de falar para dentro, etc. E só fui perceber isso mais nitidamente quando eu assisti aos meus próprios vídeos. Então, isso é um treino que você pode fazer. Se você não gosta de fazer vídeo para as redes sociais, enfim, você pode fazer um vídeo para você mesmo. Pega o seu celular, o seu telemóvel, grava lá e depois você se assiste. Você vai se surpreender como às vezes nós estranhamos a nossa própria voz, a nossa própria maneira de falar. Então, a oratória diz muito da gente, né? Você fala para fora, se você fala para dentro, se você consegue dar ênfase nas coisas, né? O tom de voz, etc, etc, etc. Né? Se de repente você faz um vídeo, pode acontecer de uma pessoa se pegar falando sempre no mesmo tom, assim, Então, opa, peraí. Então vamos ativar aí uma energia diferente, né? Vamos colocar ênfase, vamos trabalhar a expressão, né? Que é a expressão do nosso próprio ser, através do corpo, através da fala. Então esse é um outro treino, é uma dica prática bem valiosa para você guardar e experimentar. Outra coisa, né? Além de falar, tem a expressão, a comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal são as minhas mãos aqui, né? É o corpo movimentando e tudo mais. E também fala muito isso, né? Se eu tiver muita atenção, eu vou em direção a você para a gente conversar, né? Se eu tiver muito, assim, desinteressado no assunto, né, eu vou ficar mais aqui, né? Ou eu vou colocar os braços assim, né, para me proteger. Então, a comunicação não verbal, ela é também uma maneira de nós observarmos, de nós nos conhecermos. E tem até um livro que eu fiz um trabalho na primeira graduação que eu fiz lá na Educação Física, e chama-se O Corpo Fala. Um livrinho bem interessante, e eu tive que fazer um trabalho sobre ele, fiz um resumo de todo o livro. Fala justamente sobre isso que nós estamos conversando aqui. E outra dica é o seguinte, né? O processo de automelhoramento, de transformação, se dá quando você se enxerga. Olha só, né? Quando a gente se enxerga e se enxerga do tamanho que nós somos. O que é isso, né? Se você me pergunta o direcionamento de uma determinada praça, local da cidade, qualquer coisa assim, você me pergunta, César, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Primeira coisa que eu vou perguntar para você, o que é? Aonde que você está, né? Preciso saber de onde você está saindo para poder dar as coordenadas, né? Não é verdade? Pois é. Isso acontece em relação a nós mesmos.
Se eu quero chegar em determinado lugar, determinado objetivo, é necessário saber da onde eu estou partindo, da onde eu estou saindo, de que condição. Então não é só se enxergar, mas se enxergar do jeito que nós somos, do tamanho que nós somos, ou estamos, na verdade, né? A maneira que nós estamos, para daí nós podermos nos orientar, partir para o objetivo. Se eu não sei onde é que eu estou, como é que eu vou pegar um rumo certo, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, não é verdade? Então essa é outra dica que é importante para o nosso autoconhecimento. Para dar a direção é preciso saber onde está. Muito bem. Um outro detalhe muito importante, que já comentei em outros vídeos, é não se comparar a ninguém. O seu processo é individual, intransferível, né? E não tem essa condição, de jeito nenhum, de se comparar a quem quer que seja. Né? Você é único, você tem uma história, você tem uma bagagem, você tem tudo de particular e não é possível a gente fazer esse tipo de comparação, né, com o outro. Então é interessante essa questão de compreender-se, né, para poder compreender as outras coisas, compreender o outro, né, aceitar-se, para aceitar os outros. Né. E aceitar, quando eu falo em aceitação, é sempre importante salientar, né, pessoal, que não é aceitação passiva, é aceitação daquilo que não pode ser mudado, né? Imagine você que você está refletindo sobre a condição econômica do mundo, né? Que não vai bem, por exemplo. Você está nas suas mãos mudar isso de uma hora para outra? Sim, não está, né? Então, você precisa aceitar. O mundo está assim, pronto. O que você vai fazer ali por diante, você pode dar a sua contribuição, tal, mas é uma outra conversa, não é? Tudo que não pode ser mudado de pronto, precisa haver a primeira aceitação, para depois fazer um trabalho todo em direção aos nossos objetivos e metas, etc. Outra coisa interessante é que no processo do autoconhecimento, a reflexão é um detalhe fundamental. Por quê? O questionamento, né? Nós temos, às vezes, um histórico, ou na época em que eu ia no colégio, por exemplo, era muito assim, né? Nós temos um processo de educação e que dá tudo mastigado, né? Tinha um livro lá, aí tinha um conceito, né? O que é o ser humano, né? Então, de repente, pega lá o livro de biologia, tal, do ser humano, é um amontoado de células, de tecidos orgânicos e tal. Então, nós temos que tomar muito cuidado em engolir os conceitos muito prontos, né? De forma sem questionamento. Poderia fazer essa mesma questão, o que é o ser humano, e pensar, não, ok, tudo bem, do ponto de vista biológico é por aqui, é isso que está no livro. Mas e o ponto de vista psicológico, por exemplo, e o ponto de vista espiritual, e do aspecto social, né? E daí por diante. Quer dizer, nós podemos, nessas reflexões, construir conceitos muito mais bem elaborados, muito mais ricos, né? E com consciência crítica, para não aceitar as coisas assim, né? Prontas de qualquer jeito e tal. Isso faz parte também do nosso processo de crescimento, de autoconhecimento. Então, questionar tudo, né? Questionar tudo de forma positiva, construtiva, claro, né? Não é negar, não é combater. É questionamento no sentido de elaborar bem, de se construir melhor. Né? Então, eu posso analisar as coisas do ponto de vista científico, do ponto de vista das evidências, com os
próprios profissionais lidam com determinado tema, do ponto de vista psicológico, sociológico, econômico, ambiental, etc, etc, etc. Né? Para construir uma ideia não pronta. Então, essa questão do autoconhecimento a gente leva para a vida toda porque é um eterno vir a ser, né? É cultivar. Cultivar é uma palavra. É preparar a terra, né? Jogar a semente, regar, depois vem o sol, né? E ainda requer o tempo, né? Para a gente germinar qualquer coisa de mais profundo na nossa vida. Então, cultivar é isso, né? Cultivar. Nós temos que lembrar que quando nós fizemos essa analogia com o cultivo de uma planta, por exemplo, nós temos que lembrar todo esse processo, que na vida a gente às vezes quer as coisas prontas, né? Muito imediatas. E a gente sabe que não é assim, né? Ou deveríamos saber que não é assim, né? Então, se nós pensarmos que eu vou plantar uma alface, eu vou demorar um processo natural, 1 mês, 2 meses para colher, não é verdade? Agora, se eu for plantar um café, já vai demorar 5 anos para eu colher. O que eu quero dizer com isso? O nosso processo também tem um tempo, né? A gente tem que fazer tudo isso, né? A gente tem que preparar, a gente tem que semear, a gente tem que regar, a gente tem que iluminar, a gente, né, tem que contar com o tempo para que isso possa dar frutos futuramente. Bem, esse é um dos vieses, né, do autoconhecimento. Espero que você tenha gostado das dicas, né? Você tem uma cola aí que é o seu próprio corpo, né? Nas provas de anatomia eu costumava dizer isso, né? Nós temos uma cola aqui para perceber, né? Os tecidos, músculos, ossos, etc. E use esse instrumento fantástico que é o nosso próprio corpo para trabalhar o seu autoconhecimento, percepção corporal, consciência corporal. Tá legal? Gente, até o próximo vídeo. Deixe um joinha aí e se inscreva no canal e vamos vir com outros temas interessantes. Um abraço, até mais.